Para Presidente da Comissão Política Distrital do CDS-PP, Nuno Melo. Boa noite a todos. Boa noite, FAF. Meu caro Pedro Gonçalves, Presidente da Conselhia do PSD, Dr. Ribeiro Cardoso, Presidente da Conselhia do CDS, Presidentes da JP e da JSD, esta magnífica juventude que nos acompanha e nos anima, Cíntia Costa, Vanécia Barata, Virgílio Costa, Presidente da Distrital do PSD, meu caro cabeça de lista à Câmara Municipal, Dr. Humberto Castro e, enfim, saúdo também repetidamente o Dr. Ribeiro Cardoso nesta oportunidade, no desconhecimento de tudo aquilo que sejam os demais candidatos do PSD e do CDS. Dizer-lhes que vou ser muito breve, porque queremos todos ouvir o nosso candidato à Câmara Municipal. Ainda assim dizer-lhes que ninguém desconhecerá que CDS e PSD se apresentam nestas eleições autárquicas e legislativas em circunstâncias diferentes a votos. De resto, hoje tenho aqui comigo a acompanhar-me com muita honra o Dr. Telmo Correia, que será candidato do CDS nas eleições legislativas, a quem saúdo. Mas estamos aqui nestas eleições autárquicas num projeto comum com o PSD a apoiar candidatos comuns do PSD e do CDS à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, às várias freguesias de FAF, isto por uma razão que bem se compreende. E a razão tem que ver com isto. Os nossos partidos, sempre que as populações o reclamem, e em causa está um projeto que em FAF é reclamado pelas pessoas, unem-se e lutam por esse projeto. Sucede assim em FAF, porque nós queremos que ao fim de 30 anos de Partido Socialista em FAF, para que haja democracia, haja alternância, haja CDS, haja PSD, haja o Dr. Humberto Castro como Presidente da Câmara Municipal de FAF. E se o digo para que possamos também afirmar, depois do próximo dia 11, quando tivermos que discutir eleições autárquicas, possamos dizer que em FAF também se cumpre a democracia. Porque não é normal que, passados 30 anos, tenhamos uma cor, sempre os mesmos, nenhuma mudança, nenhuma alternância. É isso que queremos para a FAF, é mais democracia. E é por mais democracia que nós, do CDS, seguramente quem aqui representa o PSD, hoje estamos em FAF. Queremos mais democracia em FAF. E dizer-lhes a terminar o seguinte. Eu pensei se nesta circunstância, nesta ocasião, faria algum discurso de pendor nacional ou local. E por isso deixei o discurso local para quem é candidato e que tem que se dirigir a cada um de vós e apresentar as suas propostas e justificar o voto de cada um de vós e de muitos mais. E em relação a discursos nacionais, não queria perder muito tempo a amassar-os, mas ainda assim não resisto a uma nota na base daquilo que hoje foi afirmado pelo Primeiro-Ministro, dá pelo nome de José Sócrates, acerca das micro e PMEs. Nós hoje ouvimos o Primeiro-Ministro a pedir, enfim, vê-se bem, em vésperas de eleições, um pacto para a internacionalização das micro e das PMEs. E eu não poderia deixar de ter uma palavra a este propósito, porque, em boa verdade, o Distrito de Braga é caracterizado no seu tecido empresarial por micro e PMEs. Nós falamos de 90% das empresas portuguesas que garantem 80% do emprego gerado. Quando há 4 anos atrás o engenheiro Sócrates dizia que com 150 mil novos postos de trabalho resolveria o problema de desemprego em Portugal, nós antecipamos que não poderia ser assim. Porque, em boa verdade, quem cria empregos não são os governos, são mesmo as empresas. São as tais 300 mil mães, micro e PMEs, de quem ao fim de 4 anos finalmente este Primeiro-Ministro se lembrou. E eu queria dirigir-me de FAF a um fafense que é membro de um governo e que dá pelo nome de Laurentino Dias. Uma pessoa de quem eu por acaso até tenho estima pessoal, mas não vem ao caso. Tenho a mais completa divergência política, mais até do que partidária. E dizer deste FAF ao Dr. Laurentino Dias, esperando chegue aos ouvidos do engenheiro Sócrates o seguinte:
muito mais do que termos hoje um Primeiro-Ministro, ao fim de 4 anos, porque finalmente se lembrou das micro e das PMEs, daquelas que aqui insistem em criar riqueza e garantir emprego, apesar de todas as dificuldades. Muito mais do que pedir agora um pacto para a internacionalização das micro e das PMEs, peça o Dr. Laurentino Dias ao engenheiro Sócrates que faça um pacto com os portugueses e que, finalmente, se decida, nem que seja neste termo de mandato, a lutar por um Estado decente, por um Estado que seja pessoa de bem, por um Estado que cumpra com os empresários do nosso distrito e com os empresários de Faf, por um Estado que comece a pagar a tempo e horas, por um Estado que paga as suas dívidas, por um Estado que se atrasa no pagamento das suas dívidas, então pague juros, tal qual exige a cada um de nós, quando nos atrasamos e não nos perdoa um cêntimo se nos atrasamos a pagar o IRS, ou a Segurança Social, ou IVA, ou o que seja. Por um Estado decente, por um Estado que seja pessoa de bem, e um Estado que se atrasa nesses pagamentos, então que pague juros. Por um Estado que, quando agora tem um Primeiro-Ministro que em sua representação na dimensão governativa fala de um pacto para a internacionalização das micro e das PMEs, se poderia ter lembrado, por exemplo, como aqui ao lado, num país vizinho, Espanha, com um governo que por acaso também é socialista, perante a crise que afeta todos os países, Portugal também, houve medidas. No plano tributário, por exemplo, o IVA passou a ser devolvido mensalmente. Sugestão que nós fizemos muitas vezes e que este Primeiro-Ministro nunca cumpriu. Um Primeiro-Ministro continua a insistir num pagamento por conta nos termos imorais em que o temos, porque o pagamento por conta significa, meus amigos, uma antecipação de lucros que as empresas hoje não têm. Porque se vivemos uma crise, as nossas empresas, as mais de 300 mil micro e PMEs, e no Distrito de Braga temos uma substancial parte dessas empresas, nós temos empresas e empresários que chegam ao fim do mês e têm que fazer contas e imaginar o que vão fazer. Se vão pagar aos trabalhadores, se vão pagar aos fornecedores, se vão pagar ao Estado. E que, ao fim de 4 anos, a melhor coisa que ouviram deste Primeiro-Ministro foi agora pedir um pacto para a internacionalização das micro e das PMEs. Isso não lhes soa pouco, não lhes soa falso, não lhes soa, enfim, esta nova versão do animal feroz que finalmente se lembra dos outros. Só que durante 4 anos não se lembrou das nossas empresas, não se lembrou do nosso distrito, e se hoje muitas empresas, muitos trabalhadores, muitos empresários passam dificuldades, isso deve-se a uma pessoa que tem um rosto, José Sócrates, que bem precisa então aí do conselho do Dr. Laurentino Dias. Dr. Laurentino Dias, esteja ao lado dos fafenses, aconselhe melhor o Primeiro-Ministro, pense nas nossas empresas durante toda uma legislatura e não apenas ao fim de 4 anos. E, Dr. Humberto Castro, pedir-lhe que, como autarca que será, Presidente de Câmara, assim o espero, se lembre também, muito mais do que em campanha, de cada uma das pessoas que hoje espera e eu espero votem em si, e todas as outras que não votem em si, mas que também representará como Presidente de Câmara. E o que lhe peço é que seja forte na defesa dos seus interesses. Não transija neste tempo em reclamar democracia para Faf. E depois de eleito, seja uma voz forte junto de um governo, qualquer que seja eleito, porque o nosso distrito precisa. O nosso distrito garante muita da riqueza que, distribuída através de impostos e redistribuída pelo todo nacional, permite que Portugal seja um país solidário. Mas o nosso distrito também exige retorno, exige que o Governo Central se lembre de nós quando nós precisamos. E esta crise que afeta o país inteiro, afeta hoje muito mais o nosso distrito. E o nosso distrito, que já deu tanto durante tantos anos, hoje precisa mais atenção do Poder Central. E como Presidente de Câmara representa esta gente, mas exija mais do Poder Central. São os votos que eu faço, como faço votos de que mereça vencer e merecerá estas próximas eleições autárquicas. Viva FAF, viva Portugal!